Hoje, o assunto que nós trouxemos para a nossa conversa dessa noite, nós o escolhemos por se tratar, na realidade, do nosso verdadeiro objetivo aqui na Terra, que é o quê? A realização da nossa reforma íntima. Nós viemos aqui para quê? Para nos melhorar e voltarmos para o plano espiritual muito melhores do que aqui chegamos. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Para que a gente compreenda a reforma íntima de uma forma mais simplória, vamos fazer primeiramente uma analogia. Então, imaginemos que a nossa casa esteja passando por uma reforma e que no meio de toda aquela bagunça, de todo aquele barulho, de toda aquela poeira, de toda aquela desconstrução do velho para que algo novo possa ser construído, nós ainda estejamos vivendo dentro dela. Então, se você encarar todas essas situações, o barulho, a bagunça, a poeira, a desconstrução, se você encarar tudo isso com inaceitação, o que vai acontecer? Você vai estar durante todo esse processo em estresse, nervoso, não aceitando o que está acontecendo. Isso vai alterar todo o seu equilíbrio, a sua paz, inclusive a sua saúde. Ao passo que, se você compreende que todo esse barulho, que toda essa bagunça, que toda essa poeira e essa desconstrução, eles são necessários para que amanhã nós tenhamos algo muito melhor, se nós compreendermos que isso faz parte do nosso processo e aceitarmos todas essas coisas, nós vamos passar por esse período com muito mais tranquilidade, com muito mais paz, com muito mais saúde, né? Então, vamos ter a consciência de que nós não vamos parar a nossa evolução para que a gente possa realizar a nossa reforma íntima. Nós não vamos abandonar o nosso ambiente de trabalho para que a gente possa ser melhor. E o fato de nós ainda carregarmos tantas imperfeições conosco, não é motivo para que a gente abandone o nosso dever. Porque Deus não espera que nós nos tornemos perfeitos para realizarmos o que nós temos que realizar. Porque Ele sabe que é fazendo o que nós temos que fazer é que nós vamos alcançar a nossa perfeição. E qual é a forma de nós alcançarmos isso? Através das nossas reencarnações. Então, se você estiver aí parado, esperando melhorar para poder começar a trabalhar, é melhor você começar a trabalhar e esperar que você melhore. Porque à medida que nós trabalhamos, o trabalho vai agindo dentro de nós e, sem que nós percebamos, cada dia de trabalho na seara do Cristo, nós vamos nos transformando em criaturas melhores. Isso é muito fácil de perceber. Para todos que trabalham de alguma forma no trabalho caridoso, ou através de trabalhos mediúnicos, ou através da assistência entre encarnados e encarnados, consegue perceber essa mudança. Porque os nossos olhos, eles têm a mania do quê? De mostrar os nossos problemas desse tamanho. Então os nossos problemas são sempre desse tamanho. E quando a gente trabalha com essas criaturas que nos buscam, quando a gente encara o sofrimento, a angústia, a dor, a miséria, não só material, mas a miséria moral desses nossos irmãos, os nossos olhos começam a enxergar-nos de uma forma diferente e começam a nos mostrar que os nossos problemas já não são tão grandes assim. Então esse trabalho dentro da caridade, esse trabalho dentro da caridade ou mediúnica ou de encarnado para encarnado, isso vai nos transformando, isso vai nos mudando. Quanto mais nós exercitamos o bem, mais ele se solidifica dentro de nós e faz com que a gente tenha cada vez valores morais mais contidos dentro de nós. E a gente faz com que não tenha mais espaço para que as nossas imperfeições possam se manifestar. Então, vamos entender que não importa
de onde nós viemos, que não importa de que situação kármica nós viemos, que não importa a quantidade de imperfeições que nós ainda carregamos conosco, porque não é o ponto de partida que vai definir o nosso ponto de chegada. Então, quem ainda está naquela ideia fixa de achar eu já estou velho, eu já não tenho mais condição de começar, ou eu agora estou passando por problemas, eu não tenho condição de estar trabalhando, de estar me ajudando, de estar me melhorando, vamos se mexer, porque não importa o que foi daqui para trás, o que importa é o ponto em que você começa em diante, é dar o pontapé inicial para que você melhore. Depois que você começa, isso vai surgindo naturalmente. Então não vamos ficar sentado esperando, aguardando que a perfeição chegue. Vamos trabalhar, vamos começar a realizar essa nossa reforma íntima agora, mas vamos realizá-la num clima de paz, de tranquilidade. Por quê? Porque nós vamos ter que conviver com ela durante toda a nossa existência, porque nós vamos estar sempre em transformação, nós vamos estar sempre melhorando. O único que não precisa melhorar, o único que já é perfeito, é Deus. Todos nós temos que melhorar a cada dia mais. E se nós transformarmos essa nossa reforma íntima num clima de guerra, nós vamos viver eternamente infelizes. E evolução espiritual é saber aproveitar a jornada. E um dos elementos que nós precisamos lançar mão, precisamos trabalhar bastante dentro de nós, que vai nos auxiliar para que a gente consiga obter melhores resultados nessa reforma íntima, é a indulgência. Mas o que seria a indulgência? Indulgência é aquela cota a mais de paciência que as pessoas que nos amam têm para com aquelas partes de nós que ainda não foram iluminadas. Quem que consegue viver sem indulgência? Que relacionamento humano é possível sem a indulgência? Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem disso. Porque para com os nossos filhos, nós temos que ter altíssimas doses de indulgência. Porque se nós tentarmos corrigir todos os seus erros de uma vez só, ou nós vamos deixar eles loucos, ou nós vamos acabar ficando louco. E nós temos que lembrar o quê? Que há de haver felicidade na jornada. Da mesma forma que nós queremos que as pessoas nos aceitem, vamos começar a aceitar elas como elas são. Cada um de nós é um ser individual, cada um de nós é um universo individual, cada qual já passou por situações, por dores, por alegrias, por existências individuais. Então, cada qual está no seu nível de evolução ímpar. Então, nós não temos condição de julgar nem nada, nem ninguém, porque aquilo que para nós pode parecer muito fácil, para o outro é difícil, porque ele não experimentou isso ainda. Da mesma forma que para ele aquilo que é muito fácil, para nós pode ser muito difícil. Então, ao invés de nós olharmos os defeitos e julgar os defeitos dos outros, que nós somos muito hábeis e rápidos para fazer isso, vamos começar a olhar para os nossos, que são eles que nos interessam. E como é que a gente vai olhar para os nossos erros? De que forma que nós vamos enxergar isso? Que é o passo mais importante que nós temos que dar para esse início da nossa reforma íntima, que é o nosso autoconhecimento. É treinar os nossos olhos para que eles comecem a nos enxergar do tamanho que nós realmente somos. O autoconhecimento é tão importante, ou seja, o conheça-te a ti mesmo, que já é bem conhecido, isso já nos é trazido desde há mais de 400 anos antes de Cristo, através de Sócrates. Ele era o grande pregador do conheça-te a ti mesmo. Ele era tão grande divulgador desse aforismo que alguns autores chegam a dar
o crédito da criação desse aforismo a Sócrates, e ele não foi realmente quem criou esse aforismo, mas ele foi um grande divulgador. E esse aforismo, por completo, é: conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. O que a gente pode absorver de informação disso? Sem muito raciocínio, que o primeiro passo para qualquer coisa é o quê? Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo, que aí você vai conhecer os deuses e o universo. Então a primeira coisa de tudo é o autoconhecimento. Quem seriam esses deuses? Vamos voltar lá para Jesus. O que ele já nos disse em certa ocasião? Vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Então quem são esses deuses? São os espíritos de luz. O nosso maior exemplo, quem que é? Jesus. Então ele nos diz o quê? Que o nosso autoconhecimento vai nos dar a condição de um dia chegarmos à condição de um espírito de luz, tal qual Jesus o é. E quando chegarmos a esse patamar, nós teremos a condição de compreender o universo em sua totalidade. Então nós conheceremos o universo. Então o primeiro passo para tudo é o nosso autoconhecimento, porque é ele que vai nos mostrar o quê? As nossas falhas, as nossas más tendências, as nossas imperfeições, para que a gente possa o quê? Enxergá-las, aceitá-las e poder trabalhar para melhorá-las. Porque se a gente ficar preocupado em olhar para os defeitos dos outros, como é que nós vamos enxergar os nossos? Sendo que muitas vezes o defeito que nós enxergamos nos outros nada mais é do que o reflexo nosso, mas nem isso a gente consegue enxergar. Então vamos começar a fazer uma introspecção um pouco maior para dentro de nós. Há uma passagem do nosso querido Haroldo Dutra Dias que ele narra uma passagem dele que ele havia passado num concurso público e, ao chegar na cidade e se deparar com o tamanho da cidade, ele sentou na pracinha e chorou, porque ele pensou com ele assim: nossa, eu vou ter que passar os próximos 3 anos da minha vida aqui, e isso deu uma certa angústia nele. E como ele era o novo juiz da infância da cidade, ele foi chamado por umas freiras que cuidavam de uma instituição de meninas para que ele fosse foi convidado para conhecer a instituição. Ao chegar na instituição, uma das freiras percebeu a tristeza em seus olhos, chegou até ele e disse: meu filho, Deus está me pedindo para te dizer um negócio. Ele pensou com ele assim: ixi, lá vem lição, né? Aí falou: pode falar, irmã. Aí ela olhou para ele e disse assim: ó, ele está dizendo, meu filho, que nós temos que aprender a florescer aonde ele nos plantou. O que quer dizer isso, gente? Aprender a florescer aonde ele nos plantou. Antes da gente comentar isso, eu quero ler uma mensagem do Chico, peço licença a vocês para ler, porque ela vai estar dentro disso que nós vamos comentar agora. Como minha memória é boa, então eu tenho que ler, tá? Dá licença. E ela diz o seguinte, o título é Somos o que atraímos. Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas lutas, nem mais, nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com tua própria afinidade. Portanto, o teu destino está constantemente sobre o teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são as chaves de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, não se faça de vítima.
Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. O que ele está nos dizendo nessa mensagem? Que nós temos que aprender a florescer onde Deus nos plantou. A nossa casa, o nosso trabalho, a nossa condição financeira, a nossa condição física, a nossa condição de saúde, os vizinhos, os parentes, os problemas todos que nos circundam. Tudo isso são ferramentas dadas por Deus para cada um de nós, para que a gente consiga consertar as nossas falhas e consiga progredir nessa existência atual. E ao invés de nós absorvermos tudo isso e olharmos o ensinamento que isso está nos trazendo e crescermos com isso, nós ficamos reclamando do que nós temos. Nós reclamamos de tudo o tempo inteiro. E as minhas ferramentas são diferentes da de vocês. Cada um tem as suas. E é por isso que eu falo, pare de olhar para o seu vizinho, olhe para você. Porque você só tem poder de mudar a você mesmo, se você conseguir. Porque nem isso a gente consegue direito. E tudo isso que nos circunda são as situações necessárias que, como o Chico nos mostrou, nós mesmos imploramos para passar por essas situações, para que a gente possa, primeiro, se desfazer daqueles erros anteriores, né, dos erros passados, e para que a gente possa progredir, melhorar. Então vamos começar a enxergar nós, como nós somos. Vamos começar a aprender a florescer onde Ele nos plantou. Voltando ao nosso autoconhecimento, como é que nós vamos realizar esse nosso autoconhecimento? De que forma que a gente pode fazer isso? Questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade sobre qual seria o método mais eficaz para que a gente consiga evoluir aqui na Terra e lutar contra o mal. E o Santo Agostinho responde para ele o seguinte: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conheça-te a ti mesmo. E ele questiona novamente Santo Agostinho, tudo bem, mas como é que eu realizo esse autoconhecimento? E aí vem uma resposta extensa e maravilhosa, que Santo Agostinho dá uma aula de como realizarmos esse autoconhecimento, aqui de forma bem simplória com as minhas palavras. Ele dizia o seguinte: ao final de cada dia, ele sentava diante do espelho e inquiria a si mesmo a respeito das atitudes e dos pensamentos que ele tinha tido naquele dia. Aquilo que tinha sido direcionado para o bem, aquilo que estava de acordo com o bem, ótimo, vamos manter dessa forma. Aquilo que não estava de acordo com o bem, que estava em desacordo com o bem, opa, peraí, vamos trabalhar para melhorar isso, para que no dia seguinte eu não volte a recorrer nisso. E Kardec, mais uma vez, falou, tudo bem, compreendemos toda a máxima desse autoconhecimento, mas como é que nós vamos fazer uma autocrítica sem que fiquemos arrumando desculpas para justificar os nossos erros? Que é uma coisa que a gente quase não faz, né? A gente aponta o erro dos outros. 10 minutos depois nós estamos fazendo igualzinho, mas aí, como fui eu, né, tem um mas. Mas a gente sempre tem uma desculpinha. Como é que eu vou criticar a mim mesmo sem que eu arrume desculpa? E foi quando ele disse, faça aos outros somente aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Quando você estiver a ponto de realizar alguma atitude ou de colocar em prática algum pensamento que você está em dúvida se é para o bem ou para o mal, se coloque no lugar da outra pessoa e receba aquilo. Se você aceitar, então você está certo. Se você não concorda que aquilo chegue até você, então não leve isso até os outros também, né? Então é isso, é importante a gente aprender
para que a gente possa conhecer as nossas falhas e, com isso, começar a dar início à nossa reforma, trabalhando para nos melhorar a cada dia. E uma coisa, três coisas que também a gente precisa trabalhar muito dentro de nós é o egoísmo, o orgulho e, o mais importante, o interesse pessoal. O interesse pessoal é tão forte ainda dentro de nós que Kardec, questionando a espiritualidade a respeito da abstração de todos os vícios e de todas as imperfeições, o que ainda poderia caracterizar um espírito como sendo imperfeito? Se você tirar todos os seus vícios e todas as suas imperfeições, o que ainda te caracteriza como espírito imperfeito? Interesse pessoal. Porque coisa rara é alguém agir com desinteresse total. Somente os espíritos puros agem com desinteresse total. Isso é muito fácil da gente perceber. Se você tiver uma pessoa próxima da tua casa que está lá, um companheiro que mora na rua, você leva um prato de comida hoje para ele. Ele pega, nem olha na tua cara, vira as costas e sai andando e vai embora. Amanhã você vê ele lá, você vai lá dar o pratinho de comida para ele de novo. No terceiro dia você já não vai, porque fala mal agradecido, nem para falar um obrigado, nem nada. Então isso é o nosso interesse pessoal. Às vezes a gente nem percebe, mas ele está muito ainda forte dentro de nós. E é importante a gente enxergar todas essas nossas falhas, todas essas nossas imperfeições, porque hoje as pessoas cada vez mais estão buscando a felicidade de forma errada. Elas não estão sabendo aonde buscar felicidades. Muitos acabam se rendendo às propostas humanas de prazer por acharem que é muito mais fácil assim. Se ligam àquilo que é mutável, se ligam àquilo que é material e no final o que acontece? Acabam perturbadas. Por quê? Porque aquilo que é mutável muda. Então nunca vai acabar saindo da forma que você deseja. E isso traz a perturbação, traz a angústia. Isso nós vemos muitos exemplos de pessoas que buscam na fama, no dinheiro, no poder, buscam a felicidade em tudo isso. Após conquistarem tudo isso, o que elas têm? Dinheiro, fama, poder. Não tem nada. Tem um vazio dentro do peito, tem uma angústia dentro do peito, tem a solidão dentro do peito, que faz o quê? Faz com que essas criaturas acabem entrando em quê? Em depressão, que leva, infelizmente, muitos a cometerem a infelicidade do suicídio. Por quê? Por não saberem buscar a felicidade onde ela realmente se encontra. Por não entenderem que nós somos seres espirituais. O dia que você compreender que nós somos seres espirituais, que a Terra é apenas uma passagem rápida, um piscar de olho diante da nossa eternidade, você vai se ligar àquilo que é a sua essência. Você vai se ligar à sua essência, aquilo que é imutável, aquilo que é divino. Quando você se liga a isso, você se liga a Deus, você se liga a Jesus, nada do que acontece ao seu redor ou ao seu corpo vai afetar você, porque a felicidade está dentro de você e não nas coisas materiais. Hoje as pessoas buscam muito nas pessoas, nas coisas materiais, muito na rede social, tem que ter a curtida lá, que senão ela fica em depressão porque não teve curtida da foto de biquinho que ela tirou. Então, hoje está muito focado nisso as pessoas. E esquecem que a felicidade real está onde? Quando a gente se conecta a Jesus, a Deus. Paulo já nos dizia isso quando ele foi preso. Ele falou, agora eu encontrei a minha felicidade, eu me conectei a Deus. Podem me açoitar, podem me bater em mim, podem me deixar com fome, pode fazer o que quiser comigo. Nada mais me afeta, porque ele transcendeu. Então é isso que a gente tem que entender. A nossa passagem aqui é muito rápida. Nós estamos aqui para resolver aqueles problemas que nós causamos anteriormente, alguns muito poucos, porque a maioria do que a gente passa aqui, a gente cria aqui mesmo, né? E para tentar trabalhar no bem, para melhorar esse nosso eu interior. Fortalecendo o bem, trabalhando no bem, para que a gente consiga consolidar
valores morais que estão adormecidos dentro de nós, para que essas nossas más tendências não tenham mais espaço para se manifestar. Isso é importante porque um dos motivos hoje de maior discussão na espiritualidade tem sido justamente o quê? O arrependimento. Por que o arrependimento? Porque muitos aqui, sobre o domínio da matéria, não têm coragem suficiente para fazer uma análise sincera e madura das suas falhas e das suas imperfeições, o que poderia trazer muita paz, muito alívio, saúde. E aí, quando você desencarna, o que acontece? Você entra em arrependimento. Por quê? Por ter perdido tempo evolutivo aqui. Por ter ficado aqui no período que era para você se melhorar, se preocupando com os outros ou não se preocupando com nada, não fazendo nada, curtindo a vida, ao invés de se melhorar. Os hospitais psiquiátricos do plano espiritual estão lotados. E a maioria dos que estão lá dentro somos nós espíritas. Porque temos o conhecimento e não colocamos em prática. Nós sabemos o que nós temos que fazer, mas nós não colocamos em prática. Quando você desencarna, você perde o corpo físico e abre uma tela diante de ti que te mostra quem você é realmente. E aí, quando você se depara com a sua realidade, quem você realmente foi, a máscara da hipocrisia não existe mais. E aí vem o arrependimento, por ter tido a oportunidade de se melhorar e não ter aproveitado. Então, vamos entender, gente, que nós somos espíritas, nós somos dinâmicos. O espiritismo é uma coisa que é pluridimensional. Então, não vamos criar padrões e conceitos para o espiritismo, porque senão a gente estaria caindo nos mesmos erros das religiões anteriores. Tá? Cada ser é um ser individual. Cada um está na sua evolução individual. Então, cada um tem que se preocupar com a sua própria, porque eu não tenho condição de falar do meu colega, eu não sei o que ele já passou até aqui e não sei o que ele passa aqui no momento, porque eu não tenho condição de ler a mente dele nem ler o passado dele, para poder julgar e achar que ele está certo ou errado. Eu só tenho condição de fazer isso comigo mesmo. Vamos entender que ser espírita é o quê? A gente buscar hoje ser melhor do que nós fomos ontem. É buscar amanhã ser melhor do que nós somos hoje. É buscar errar menos, acertar mais. É buscar lutar para conter as nossas más tendências e fortalecer o bem que está adormecido dentro de nós. Isso é sermos espíritas. E é importante entendermos isso para que a gente não transforme a nossa reforma íntima num campo de guerra. Nós não estamos tentando anular nem destruir nada. Nós não queremos destruir o homem velho que está dentro de nós. Nós queremos educá-lo para que amanhã ele seja melhor. Nós temos que lembrar que esse homem velho foi quem nos trouxe até aqui. Hoje nós somos o melhor que nós já fomos até agora. Nós nunca fomos tão bons quanto nós somos hoje. É o nosso melhor. E quem nos trouxe até aqui foi o nosso homem velho. Nós queremos ser melhor amanhã, vamos educá-lo. Nós não vamos erradicá-lo de dentro de nós. Porque se nós tentarmos pensar dessa forma, nós vamos viver sempre angustiado. Nós vamos pensar que estamos andando em desacordo com a doutrina espírita, por não estar com o pensamento de acordo com o que ela nos diz para ser. Só que nós somos imperfeitos, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então nós ainda estamos sobre o domínio da matéria. Nós ainda vamos errar muito mais do que acertar. E o autoconhecimento vai nos permitir enxergar isso e aceitar. Porque nós temos que aceitar isso. Se você quiser passar por santo aqui na Terra, isso é hipocrisia, gente. Não adianta entrar num centro espírita, ler meia dúzia de livros, fazer palestra e achar que você é melhor que os outros, que você já transcendeu, que você é um espírito elevado.
Isso é hipocrisia. O Evangelho mesmo nos diz isso, que não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há hipocrisia. Aquele que é verdadeiro e sincero é tanto em sociedade como na intimidade. Nunca se desmente, porque sabe que aos homens ele pode enganar, mas a Deus ninguém engana. Então nós vamos errar, nós somos imperfeitos. Nós temos que aceitar isso, enxergar esses erros, aceitar e trabalhar para melhorar. Eu errei hoje, errei. Bom, enxerguei meu erro, amanhã eu não vou cometer ele novamente. Vou fazer de tudo para que eu não cometa ele amanhã novamente. Há uma passagem do Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra, que ele se encontrava no plano espiritual proferindo uma palestra para dirigentes de casa espírita que se encontravam em desdobramento. A certa altura da palestra, um desses dirigentes se levantou e se dirigiu a ele e disse o seguinte: doutor, eu não suporto mais o espiritismo, eu não aguento mais ser espírita. Eu ainda sou orgulhoso, eu ainda sinto ódio, eu ainda tenho os maus pensamentos. E o doutor Bezerra olhou para ele, deu um sorriso e falou: mas meu filho, eu também tenho tudo isso. A diferença é que antes eu corria em direção a isso, hoje eu fujo. Então o que ele está nos dizendo? Nós vamos ainda errar. É normal, faz parte da nossa evolução. Então vamos aceitar os nossos erros, aceitar as dificuldades que estão nos circundando e vamos trabalhar para melhorar. Quanto mais a gente trabalhar no bem, melhor as coisas vão fluir para a gente. E não nos culpar. Por quê? Porque a culpa ela não nos renova. A culpa, ela não educa, ela nos contém. E reforma íntima não é nós sermos contra nós. Reforma íntima não é a gente reprimir sem educar. Não é exterminar o mal que está dentro de nós, mas fortalecer o bem que está adormecido dentro de nós. Todas as virtudes que nós precisamos ter, elas já estão contidas dentro de nós. Basta que nós trabalhemos para que elas possam florescer dentro de nós. Então, ser espírita é nós sentirmos quem nós somos, é nós vivermos a nossa realidade em harmonia, mesmo que isso nos traga algum desconforto, porque é um processo de evolução, mas é um processo de evolução paulatino, porque o importante não é que o progresso seja imediato, mas que ele seja constante, mesmo que ele seja lento. Então vamos começar a aprender a sermos humanos, a exercer o nosso auto-perdão, a admitir as nossas falhas, cientes de que nós podemos recomeçar sempre, sempre, quantas vezes forem necessário, sem que isso signifique hipocrisia ou conivência com o mal. Porque a proposta espírita é de aperfeiçoamento, não de perfeição imediata. O nosso objetivo é que nós sejamos melhores, não o melhor. Tá? Então vamos começar a trabalhar um pouquinho mais o nosso eu interior, vamos buscar olhar um pouco mais os nossos defeitos e as nossas falhas, esquecer um pouquinho dos nossos companheiros que estão em jornada junto de nós, que o problema deles, o erro deles, a falha deles é um problema deles, que eles que têm que resolver. Eu falo nesse sentido, mas eu não falo no sentido da gente não estender uma mão para quem precisa de ajuda. Eu falo no sentido de nós não nos preocuparmos com a vida do outro. A vida do outro é problema dele. A minha vida é problema meu. A vida do meu filho é problema da vida do meu filho. A minha função aqui é educar ele até que ele tenha as próprias pernas e possa andar. Depois disso, o caminho é dele. Eu só tenho que dar a boa educação, mas cada um tem o seu caminho. Então vamos seguir o nosso, buscar o nosso, para que amanhã a gente possa chegar no plano espiritual com muito mais tranquilidade e não ir parar em nenhuma casa lá, nenhum reformatório espiritual, né? Vamos
ver se a gente chega lá numa condição muito melhor do que a que nós chegamos aqui, né? Então vamos trabalhar e nos momentos de dificuldade, vamos buscar o trabalho, vamos buscar a oração, vamos prosseguir confiante na nossa luta, acreditando nas nossas vitórias, por menores que elas possam ser. Porque amanhã nós vamos ter a condição de perceber o tanto que elas foram importantes, tanto para a nossa felicidade, como para a felicidade daqueles que estão ao nosso redor. Desejo a todos uma viagem de muita luz, de muita paz, em busca da sua reforma, da sua melhora, do seu crescimento. E quem sabe, Deus nos permita, a gente possa se encontrar novamente nos mundos mais elevados. Muito obrigado a todos, que Deus vos abençoe.